Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe para vocês aqui hoje uma partida imortal aqui. Quem está de brancas é o Leo Fleischmann Forgax e ele está jogando contra o Savielly Tartakover aqui no ano de 1909. O Tartakover, que era um jogador ali, um dos melhores jogadores dessa época e muito temido realmente. E aqui então o Forgax vai encará-lo. O Forgax está de brancas e abre aqui a partida com o peão do rei E4. E temos aí, ó, E6, aí jogadores de defesa francesa aqui pelo Savielly Tartakover. Temos D4, D5 e aqui cavalo em C3, simplesmente protegendo aqui o peão central. Aqui cavalo em F6, a variante clássica aí da defesa francesa, protegendo, enfim, desenvolvendo, provocando aqui muitas vezes o avanço E5, né? Mas a partida seguiu aqui com o bispo G5, temos bispo em E7 e agora sim, as brancas não se aguentaram, o Forgax não se aguentou aqui, fez o avanço E5 e aqui cavalo em E4. Olha que interessante esse lance, porque esse lance vem com um ataque descoberto aqui sobre o bispo. A partida seguiu com cavalo aqui por E4 e bispo por G5, recuperando a peça. Temos cavalo por G5 e dama por G5 aqui pelo Tartakover. E essa posição incomoda para desenvolver o bispo de casas claras aqui. Você não pode jogar um lance como o bispo D3 se não está caindo em G2. Então a partida aqui seguiu com o lance G3, que é um lance lógico aqui pelo Forgax, protegendo o peão de G para poder desenvolver o bispo. A partida continuou com C5, essa ideia, né, de todos os jogadores de defesa francesa. Os jogadores de defesa francesa muitas vezes provocam essa estrutura aqui de D4 e E5, mas elas não querem ficar assim para sempre. Afinal de contas, esse bispo de casas claras costuma ser um problema para os jogadores de defesa francesa. Então, por isso, sempre a ideia de martelar a base de peões, vai jogar com cavalo C6, vai jogar possivelmente até um F6 e ir para cima desses peões. C3 foi jogado, cavalo C6, F4 atacando aí a dama, também é um lance muito jogado para quem joga contra a defesa francesa, já apoiando E5, caso um futuro F6 venha, e esse lance vem com o tempo sobre a dama. Dama em F7, cavalo aqui em F3, bispo D7 desenvolvendo, dama D2 aqui pelo Forgax, roque simplesmente pelo Tartakover, e agora sim o lance bispo D3. E essa é a diagonal perigosa, quando a gente está falando perigosa para as negras, para quem joga contra a defesa francesa, né? Esse bispo nessa diagonal, esses ataques na ala do rei são muito perigosos, porque, queira ou não, essa estrutura dificulta aqui a defesa, essas peças ficam longe do rei aqui para defender, né? A partida seguiu com C4 atacando o bispo e aqui bispo C2, mantendo o bispo nessa diagonal. B5 aqui pelo Tartakover, roque, e agora A5. O Tartakover vai de qualquer maneira, com essa tempestade de peões, vai tentar abrir aí a ala da dama. A partida seguiu com torre de rainha 1 e agora B4. Então é isso, o Tartakover está tentando com velocidade atacar na ala da dama, mas o Forgax está inspirado aqui e segue com seu ataque, faz o lance F5. Temos aqui E por F5 e agora G4. Olha que legal essa sequência, né? Ao invés de jogar aqui diretamente aqui um G4 e depois F5, percebam a ordem aqui, a ordem foi invertida. Primeiro o F5, E por F5 e agora então o G4, né? Então aqui está entregando um peão na tentativa de abrir mesmo a posição, continuar esse ataque. A partida seguiu com F por G4 e agora cavalo aqui em G5 atacando o ponto de H7. A partida seguiu aqui com G6, é um lance que a gente vai comentar no final da partida. E agora os problemas todos aqui do Tartakover começam por conta do próximo lance. Torre em F6, né? Imediatamente paralisando o peão aqui de F7, bloqueando aqui a dama, né? Então aqui a posição começa a ficar difícil para o Tartakover. O Tartakover tem que tentar achar lances defensivos aqui, faz o lance rei G7. Temos agora a torre de E em F1, dobrando aí na coluna F, pressão total no ponto de F7. Bispo em E8, triste lance, bispo em E8 protegendo o peão, cortando a conexão das torres, cortando a liberdade dessa torre aqui de F8. A partida seguiu com dama em F4, aumentando a pressão e também pressionando aqui o ponto de G4. E agora cavalo D8. Olha que tristeza as peças aqui do Tartakover, né? Tendo que defender, tudo defendendo ali em F7. E agora, com todas as armas aí apontadas, o Forgax solta a bomba no tabuleiro. Forgax faz aqui o lance E6. Esse lance realmente é uma dinamite,
porque ele dá a casa de E5 aqui para a dama, aumenta aqui as ameaças em F7. A partida seguiu com torre aqui em A6. É muito difícil mesmo aqui achar um lance, né? Aqui, por exemplo, cavalo por E6 seria uma tentativa lógica, mas viria cavalo por E6, F por E6, e aqui poderia seguir com torre por F8, né? E aqui as brancas estão ganhas, né? Então são 3 peças aqui na coluna F. Então a posição é perigosa demais, por isso o lance jogado foi torre aqui em A6. E agora, tudo que o Forgax queria, a dama aqui em E5, essa dama é monstruosa, todo tipo de ataque descoberto. E além de tudo, com o bispo atacando aqui em G6, né? A posição já está destruidora. O Tartakover segue ainda aqui com o rei em H6, um lance desesperado, tentando tirar aí o rei da diagonal da dama. Mas agora, um lance aqui realmente genial. Bom, vários lances aqui são fortes, né? Dá pra gente tentar manter aqui, colocar a dama nessa diagonal de novo, né? Mas vai vir rei G7, aí vai dama E5, não adianta muito esse plano. O Forgax vai para um lance mais direto aqui, para o melhor lance da posição, e ele faz o lance torre de 1 aqui em F5. Olha que confusão, né? Olha que bonito tudo isso daqui. Realmente indo para um ataque aqui de checkmate. Aqui não tem muito o que jogar, a partida seguiu com F por E6, então agora... Rafael, o que está acontecendo aqui? Bom, o peão não pode capturar a torre, né? O peão está cravado, e aqui existem várias ameaças, né? Porque quando o cavalo sair daqui, a torre vai poder vir para H5, porque ela está protegida pela dama. E o peão não vai poder capturar aqui em H5, porque o peão está cravado. Então esse é o perigo de torre F5. Essa torre está se direcionando para H5, para dar checkmate, para colocar o rei de volta lá em G7 e seguir com sequência de mate. Olha o enrosco aqui da posição. A partida seguiu com F por E6 e agora ninguém pode impedir a sequência de checkmate aqui de Forgax, que começa com... Aliás, se você quiser dar pausa, tem mate em 4 aqui, vale a pena, né? O exercício de tática aqui, como fazer esse checkmate em 4 lances, vale a pena aqui. E o Forgax começa então limpando o caminho para a sua torre. Eu espero que você tenha encontrado o lance cavalo em F7, cheque. A partida seguiu ainda com dama por F7, mas aqui tanto faz o lance que as pretas jogam, porque o próximo lance foi torre em H5, cheque. Olha que maravilha, a torre protegida pela dama, o peão não pode capturar a torre porque está cravado, só sobrou o rei G7 e agora o checkmate, o belíssimo de um checkmate, torre por G6, checkmate. O que checkmate o que? É só capturar essa torre aí, é um cheque duplo, né? E quando é cheque duplo, ou você mexe o rei ou é checkmate, né? Se não der para mexer o rei, é checkmate. Porque você não pode bloquear uma das peças porque a outra está dando cheque. Você não pode capturar uma das peças porque a outra está dando cheque. Então cheque duplo só tem um jeito, mexer o rei. Se não der para mexer o rei, é mate. E aqui não dá, né? Essa diagonal está tomada pela dama, essa coluna está tomada pela torre, essa horizontal está tomada pela torre. As outras peças nada podem fazer nessa situação, então impedindo inclusive que casa de fuga do rei. E a torre está protegida aqui pelo bispo, né? Então não dá nem para o rei capturar. Aí a torre, por isso, checkmate, um belíssimo aí de um checkmate do Forgax. A partida imortal do Forgax, olha, vencer aí o Tartakover era realmente para poucos, né? E aqui vamos olhar o relatório do chess.com, ele foi impecável, né? 99,5% de precisão, uma imprecisão apenas aí na partida toda. E o Tartakover errou um pouquinho mais, né? Vamos voltar para o tabuleiro que eu vou comentar aquele lance G6 ali que foi o início de todos os problemas ali do Tartakover, né? Vamos voltar aqui no tabuleiro, ó. E aqui então, nessa posição, foi muito legal esse ataque aqui de F5 seguido de G4, né? Porque todos nós, a maioria de nós faríamos G4, né? E depois F5, mas aqui... O problema todo aqui de G4 é que dá tempo das negras fazerem G6. Então aqui o Forgax não quer correr esse risco, ele já manda um F5 aí imediatamente. Aí depois de E por F5 vem G4, né? Então realmente é muito forte essa sequência. E aqui G6, se fosse jogado, né? O lance jogado aqui nessa posição foi o lance peão por, né? Peão aqui por G4. Mas se tivesse feito aqui o lance G6, aí as brancas ficam muito bem, né? Depois de G por F5, a dama tá vindo para H6 na sequência. Então aqui tanto faz, vai bispo por F5 ainda é pior ainda, teria que ser G por F5 aqui.
Dama H6, Dama E6, tentando desesperadamente trocar aí as damas, Dama H4, e as brancas estão melhores aqui, né? Apesar do material a menos, esse corredor aberto aqui, o cavalo vindo para G5, o ponto de F5 vai cair, né? Essas torres vão poder jogar, enfim. Aqui as pretas vão ter que ficar segurando muito apuro aí, né, para tentar jogar numa variante como essa. Então foi muito legal essa ideia de G4. A partida seguiu de forma correta, F para o G4, realmente era a melhor resposta ao plano das brancas. E depois de cavalo G5, o Tartakover se assustou e fez o lance G6. Mas aqui as pretas não tem mais o bispo de casas pretas para defender o rei, né? Aqui por conta disso H6 seria um pouco mais preciso. H6... cavalo aqui em H7, por exemplo, atacando a torre, seria uma continuação interessante. Talvez tenha sido isso que o Tartakover tivesse com medo, né? Porque se ele jogasse aqui um lance como torre 8, por exemplo, estaria vindo o cavalo em F6 com cheque, com uma sequência mortal aí, né? Por exemplo, G por F6, dama por H6 aqui, com uma posição vencedora aqui. As brancas estão ameaçando sequência de mate aqui, né? Então teria que jogar F5, por exemplo, bispo por F5, bispo por F5, torre por F5. E as brancas, apesar da peça a menos, vão ganhar muito material aqui, né? As pretas têm que evitar torre G5, que ganharia a dama. Então jogariam aqui provavelmente um F6, mas aí viria torre por F6, renovando todo tipo de ameaça. Viria dama em H7, dama G5. Aqui as brancas estão com o jogo na mão, né? Dama G7, torre G6, com vitória aqui para as brancas, né? Então realmente o medo, eu acredito aqui, do Tartakover era esse, né? Que quando ele jogasse H6, viesse cavalo H7 e aí tira a torre e vem cavalo F6. Mas aqui as pretas não precisam jogar a torre 8. Na verdade aqui, para não sofrer aqui o problema de cavalo em F6, as pretas teriam que jogar dama em H4 e tentar um contra-ataque, ameaçando G3, né? Tem entrada do bispo e tudo mais. Aqui poderia seguir com cavalo por F8, realizando aí um ganho material, torre por F8, e por exemplo o bispo aqui em A4 tentando trocar mais peças, mas aí poderia seguir com cavalo aqui por E5, né, protegendo o bispo, capturando um peão, torre por E5, bispo por A4, trocando peças, e aqui dama F2, por exemplo. As pretas sim tem uma torre a menos por um bispo, mas tem peão a mais, né, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 5, tem alguns peões a mais. Tudo bem que esses peões não estão muito sólidos. Aqui provavelmente dama D8 protegendo o peão, dama G2 intensificando a força para cima do peão e atacando aqui em G4, bispo aqui em C6 protegendo o peão, dama por G4 e aí a manobra bispo D7 E6 para proteger em F7 e D5 seria suficiente para as pretas conseguirem pelo menos o equilíbrio, né? Bispo D7, dama G3, bispo E6, e aqui ficaria difícil das pretas, das brancas entrarem nessa posição, né? Como se as pretas tivessem todos os peões, só que esse bispo, além de parecer um peão aqui, ele ainda tem uma atividade interessante aqui na posição, né? Então ele poderia... ele é melhor, né, do que um peão. Então por essa razão aqui as brancas dificilmente entrariam nessa posição aí das negras, né? E aí seria um jogo meio truncado, provavelmente com chances aí de empate. Então faltou essa ideia, né? Faltou essa ideia de deixar o cavalo vir para H7 e ao invés de evitar o cavalo em H6 jogar com dama H4. Agora é claro, ali na hora, no tabuleiro, é difícil de você achar esses lances. Quando você está tomando pressão, né, é muito difícil. Eu acho que o mais difícil é isso no xadrez, é você encontrar esses recursos assim na hora certa, quando você está tomando pressão, né? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!